Polícia prende o suspeito de ter atirado em Daniela Nogueira Oliveira, grávida de 9 meses, durante assalto esta semana em São Paulo. O corpo de Daniela foi enterrado no final da tarde de hoje. O enterro foi no cemitério Parque dos Ipês, em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, e reuniu parentes e vizinhos de Daniela. Os órgãos da secretária de 25 anos foram doados pela família e vão beneficiar pelo menos 6 pessoas que aguardam na fila de transplantes. A polícia conseguiu a prisão temporária do suspeito de ter feito o disparo que matou Daniela. Ele foi ouvido junto com outros possíveis responsáveis e reconhecido por testemunhas. A cidade de São Paulo tem mais uma noite violenta, com 4 mortes. Entre as vítimas está um policial militar aposentado, morto por um assaltante em Moema, na zona sul da cidade. As outras 3 mortes foram de criminosos. Eles tentaram assaltar policiais, um civil e um PM à paisana que reagiram. Advogados de Thor Batista, filho do empresário Aike Batista, entre eles o ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, conseguem liminar para suspender o processo sobre o atropelamento e morte de um ciclista em março do ano passado. O laudo da perícia diz que Thor Batista dirigia no mínimo a 135 km por hora no momento do acidente. Os advogados alegaram não ter tido acesso ao laudo para poder contestá-lo. O que você achou desse resultado aí do Não, o que eu acho suspender o processo sobre o atropelamento? É importante a gente entender o que aconteceu. Quer dizer, na verdade, há um processo criminal instaurado, há provas contra o Thor Batista. O que aconteceu foi que, digamos, de um modo fora do comum, foi juntado um laudo pericial durante a audiência de julgamento. E o que a defesa pretende é poder falar sobre o laudo antes do julgamento, que me parece absolutamente irregular. Então, conseguiram uma liminar, vão suspender o andamento para poder falar sobre o laudo, vai ser julgado o mérito. Isso não quer dizer que o rapaz vai ser condenado ou vai ser absolvido. Então, é muito importante isso. O que se trata aí é de um regular processo de direito. Claro, a opinião pública muitas vezes está contra o rapaz. Um ciclista foi morto, um ciclista foi atropelado, houve um incidente, o rapaz é rico, é poderoso, tem grandes advogados. Agora, é o devido processo legal. Quer dizer, houve uma falha no processo, vai ser corrigida. 135 km por hora, segundo a perícia. É o que diz o laudo. E vai haver um julgamento. Isso aqui é importante. Eu acho que o mulher é uma coisa boa. Quer dizer, quando você tem vício de forma, né, dentro, é preciso garantir. O que não significa a inocência, né, daquele que praticou. Agora, se há uma possibilidade legal, né, qualquer advogado, não só de quem tem dinheiro, mas de qualquer condição, tem que usar isso de qualquer forma. Seria uma falha do advogado deixar passar uma situação dessa natureza, ainda mais, né, doutor Márcio Tomás Bastos. Tem um comentário aqui, a propósito. O cara é rico, não vai acontecer nada e pronto, ponto final. Rico em cana é lenda, não existe. Eu vou dizer o seguinte, no Mensalão também diziam que não ia acontecer nada. Muita gente estava convencida, não vai acontecer nada. Ainda continua dizendo, não, ninguém vai preso. Mas ainda cabe recurso. Sim, cabe recurso, mas tudo indica que há condenações severíssimas e que as penas vão ser executadas agora em 2013. Cortella, quer comentar a questão da violência em São Paulo? Eu acho que nós estamos chegando num nível em que a gente corre o risco, o próximo passo é de ficar meio anestesiado com a notícia. Isto é, todo dia tem a notícia. Morreram 4, morreram 5, né? Morreram 6, aconteceu isso, dá a sensação... O caso dessa claro, grávida de então, 9 meses. Vamos acostumando, faz parte da vida. Não faz. É preciso recusar, reagir a essa ideia, seja do ponto de vista da indignação do indivíduo, seja do ponto de vista da ação política, junto às autoridades. É dizer, não aceitamos, não pode ser. Câmeras têm que ser usadas mesmo nessa circunstância, tem que a polícia ser eficiente. Como ela foi nessa situação, já pegou um suspeito rapidamente. O desenho feito dele, o retrato falado, né, ele foi extremamente claro para poder ajudar até testemunhos. Portanto, o pior perigo, claro, fora a morte dela, é a gente se anestesiar. Isso faz parte. São Paulo é assim. Não, se ela é assim, não deve ser, não precisa ser. Eu acho importante, inclusive, o exemplo dessa família. No momento em que deviam estar numa intensa revolta, concordaram com a doação de órgãos, vão salvar a vida de 5 ou 6 pessoas. E num caso desse que é emblemático, quer dizer, é um absurdo. A mulher ser baleada, grávida, morrer, dar luz à criança, é realmente revoltante. A gente tem que se revoltar.
E o Brasil está alcançando o topo na produção mundial de soja, que, assim como outras matérias-primas, tem um grande impacto na balança comercial. Para conseguir melhores preços e exportar mais, é preciso vencer um desafio: os custos da logística no país. Este grão é conhecido como ouro verde. Não é por acaso. A soja é uma das maiores fontes de riqueza do Brasil. A safra recorde deste ano, que deve chegar a quase 82 milhões de toneladas, pode fazer o país superar os Estados Unidos como o maior produtor do mundo. A soja é um commodity, produto em estado bruto, matéria-prima, como também o minério de ferro e o petróleo, que só no ano passado renderam ao país 330 bilhões de reais em exportação. A notícia é ótima, mas um fantasma assombra o setor produtivo. As más condições das rodovias e dos portos, aliada à falta de investimentos em alternativas, como o transporte hidroviário ou mesmo ferroviário, tornam o produto brasileiro mais caro para quem compra e afetam a nossa competitividade em relação aos outros países. A soja serve de exemplo. As plantações estão no centro-oeste. O produtor precisa percorrer um longo caminho por estradas mal conservadas até os portos de Paranaguá, no Paraná, e de Santos, em São Paulo, para ser exportado. A viagem para levar a soja do Mato Grosso até os dois portos custa cerca de R$ 200 a tonelada. Para se comparar, a mesma tonelada de Paranaguá até a China, no outro lado do mundo, custa R$ 80. Nos Estados Unidos, por exemplo, o frete de soja, que é pelo Mississippi, é pelo rio, até chegar no Golfo do México, fica entre 20% e 30% do nosso frete do Mato Grosso ao Paranaguá. Segundo a Agência de Comércio Exterior, os custos com logística no Brasil chegam a 30% do preço dos produtos. Em outros países, não alcançam 10%. A gente vê no caso das rodovias que muitas delas estão em mau estado, fazendo com que aumente o custo do transporte, diminua a velocidade do caminhão, haja perdas, acidentes, etc. No final do ano passado, o governo anunciou a concessão à iniciativa privada de mais 7 mil quilômetros de rodovias e investimentos de 52 bilhões de reais nos portos até 2017. Os exportadores pedem mais. A gente tem o modal ferroviário que, apesar de ter melhorado bastante desde a época das privatizações, hoje tem só 1/3 que está sendo efetivamente utilizado numa malha de 30 mil quilômetros, né? Os outros 2/3 estão subutilizados ou completamente abandonados. Então a gente precisa reverter isso rapidamente e colocar em uso tudo que a gente tem à disposição e ainda melhorar isso. O que é que fica mais caro para o Brasil? Investir em infraestrutura ou perder competitividade no mercado externo? Nesse caso de commodities. Acho que são as duas coisas conectadas, né? Agora, tem algo que nós vamos lembrar. Os Estados Unidos da América do Norte são uma referência em relação à capacidade de logística, mas eles implantaram a estrutura no século XIX. Se você imaginar aquilo que foi feito o transporte nos rios, o Mississippi foi lembrado, toda a malha ferroviária norte-americana de costa a costa, isto é, do Atlântico ao Pacífico, foi feita no século XIX, quando o país já se preparava, e porque era uma nação poderosa em ascensão, para esse crescimento. O Brasil ganhou fôlego, de fato, nos últimos 30 anos. E aí houve uma má coincidência. No final dos anos 1960, o país desestruturou para dar prioridade ao transporte rodoviário, à indústria automobilística, à indústria de petróleo, todo o interesse multinacional aqui também, desmontou a malha de trens. Agora precisa do trem. Para remontar, a velocidade é demorada para fazê-lo e, segundo, precisa um passo de finanças imenso. Nós não temos hoje um capital imediato para isso. Por isso, esse custo da logística cai, de fato, sobre o consumidor. Eu acho até, para não ser otimista tolamente, que em 20 anos nós teremos dado um passo mais adiante. Mas, nesse momento, nós vamos sofrer bastante, o que vai nos deixar para trás em relação não só à China, mas também em relação à Índia, ao México e em relação à Angola, que são países que estão crescendo também nessa direção. Eu diria que o Brasil tem sido um país de muito desperdício de dinheiro, desperdício com burocracia, desperdício com falta de planejamento, desperdício com corrupção, e nós deixamos deteriorar
a malha ferroviária, dando essa opção preferencial pela rodovia, que tem um lado desastroso. Agora, veja o momento que nós estamos vivendo, que nós já tivemos o PIBinho esse ano. Nós estamos com o movimento econômico brasileiro, não é o mais favorável. Eu não vou falar ainda em crise, mas não é o mais favorável. Então, toda essa massa de investimento que seria necessária para botar em ordem a casa, para poder aumentar a produtividade, aumentar a competitividade, vai ser difícil nesse momento. Mas é importante insistir nesse caminho, quer dizer, planejamento e estruturação para daqui a 20, quem sabe, está dando certo. As facilidades de crédito e o estímulo ao consumo provocaram um aumento do número de inadimplentes no país. E também fez surgir especialistas para ajudar quem se perdeu nas compras e nas contas. Vanessa é analista de processos. É responsável por organizar os procedimentos de vários departamentos da empresa onde trabalha. Mas na hora de tomar conta da sua vida, a situação se complica. Eu sou um pouco impulsiva e eu sou bem desorganizada. Então, se eu tiver que sair, gastar, eu gasto. Se de repente eu ver uma coisa que eu gosto, eu compro sem consultar o meu crédito antes. Quando tentou se organizar, teve uma grande surpresa. Eu somei os meus gastos de 3, 4 meses. Eu percebi que eu gastava mais ou menos 35% do meu salário bruto nos happy hours da empresa. Para ajudar a Vanessa, nós chamamos este consultor financeiro, que fez um diagnóstico do caso. Tem que ter disciplina, tem que ter o controle das finanças, tem que dispendiar um dia por mês, enfim, alguma coisa nesse sentido, para se organizar. Essas decisões precisam ser baseadas no número, colocar na ponta do lápis e aí sim ver o que é melhor dentro do orçamento que ela tem. O consultor financeiro não negocia as dívidas junto aos bancos ou qualquer outra instituição. Ele orienta o endividado e mostra quais os caminhos devem ser seguidos para resolver os problemas. Com o aumento da inadimplência, esse profissional está surgindo com força no mercado. Segundo o indicador Serasa Experian, a inadimplência cresceu 15% no ano passado em comparação a 2011. Em 2012, as dívidas não bancárias, como de cartões de crédito, financeiras, lojas e serviços de energia, água e telefonia, cresceram quase 30% no comparativo ao ano anterior. Uma pessoa com problemas financeiros rende menos no trabalho. Por isso, algumas empresas estão contratando serviços de consultoria para seus funcionários. Para este planejador financeiro, o empregado endividado fica mais irritado, disperso, falta mais ao trabalho, usa recursos da empresa como telefone e e-mail para resolver o problema e algumas vezes passa a abusar do álcool e das drogas. Um funcionário que tenha problemas financeiros custa para a empresa, em termos de produtividade, por volta de $7 mil por ano. Então, se você pega uma empresa grande, com 4 ou 5 mil funcionários, são milhões de dólares desperdiçados e também nessa esteira, algumas vidas que acabam sendo destruídas do ponto de vista particular dos funcionários. Então, é um investimento que tem um retorno em dinheiro, mas também um retorno social importante. Eu fico pensando, na verdade, o que está por trás desses problemas financeiros do cidadão? Quer dizer, o governo corta juros, reduz IPI, estimula o crédito pessoal, as pessoas começam a comprar, estimula o consumo e depois não tem condição de arcar com a dívida. Eu diria que começa com um problema de educação. Quer dizer, no nosso sistema educacional, você não tem uma formação para o que antigamente era chamado de economia doméstica. Você saber quanto ganha, como administrar, não passa de uma mera aritmética. Com essas tentações todas e num mundo de consumo, a pessoa se sente impelida. Ele se acha que ele pode, ele quer ter. Então, ele acha que ele tem direito de ter, vai e compra, e só depois, às vezes, percebe que não está dando conta de pagar e entra nesse suplício. Então, eu diria que é uma máquina muito perversa nesse sentido, que é essa máquina do endividamento fácil. Assim, era um desejo, digamos, da população poder se endividar mais, poder comprar, mas pode ser um mecanismo cruel. O planejamento, de fato, ele tem que ser aprendido, isso que o Müller dizia, isto é, a escola. No Brasil, durante muito tempo, ela não se preocupou com essa questão. Por exemplo, quando eu estava no ensino fundamental, no antigo ensino primário, os problemas de matemática não eram ligados à minha vida cotidiana.
ou ao planejamento do dinheiro. Era assim, 2 pedreiros constroem 2 metros de muro por dia, quantos metros constroem em 10 dias? Isto é, está um pouco distante daquela minha prática. Se você observar, há alguns países que estruturaram isso com mais tempo, fazendo com que a economia e a gestão da finança venha para a criança desde pequeno. O nosso país, ele vive hoje um bom problema. Qual que é o bom problema? Aumentou a oferta de crédito, aí precisa de consultor para poder controlar esse gasto. Aumentou o consumo de energia elétrica, nós estamos com risco nessa área. A gente tem muita commodity agora para vender lá fora e precisa de logística. Nós estamos tendo alguns problemas aí que precisam de solução, mas a origem deles, olha que incrível, por incrível que pareça, ela parece boa na origem, não é na consequência. E o ex-ministro José Dirceu, condenado no processo do Mensalão, reage à entrevista do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, publicada na edição de ontem do jornal Folha de São Paulo. Em nota, Dirceu afirma que o procurador confessou não ter provas contra ele. Na entrevista, o procurador Roberto Gurgel disse haver uma série de elementos de prova para a condenação de José Dirceu como líder do esquema do Mensalão, porque o ex-ministro dava sempre a palavra final sobre o fechamento dos acordos. Mas faz uma ressalva. Roberto Gurgel diz na entrevista a respeito de José Dirceu: na verdade, nós reunimos toda uma série de elementos de prova que apontavam para a participação efetiva dele. Agora, claro, não é aquela prova direta. Em nenhum momento nós apresentamos nem poderíamos fazer ele passando recibos sobre uma determinada quantia ou ter uma ordem escrita dele para que tal pagamento fosse feito ao partido X com a finalidade de angariar apoio do governo. Em sua nota, o ex-ministro José Dirceu afirma: as declarações do Procurador-Geral da República deixam claro mais uma vez que nunca houve provas contra mim na ação penal 470 julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Indícios e provas o Procurador-Geral tinha contra Demóstenes Torres e Carlinhos Cachoeira, e ele se recusou a investigá-los. Na opinião de vocês, qual é o impacto dessa frase ou dessa afirmação do Gurgel? Olha, essa é uma área que o mulher entende mais, mas eu não queria deixar de opinar também. Acho que um Procurador-Geral da República, ele tem uma série de deveres. Um deles é saber calar-se em várias situações, especialmente quando um processo ainda está em determinado nível de estágio. Eu acho que os advogados de defesa de alguns dos réus devem ter se animado bastante com esse tipo de entrevista. Ele abriu a porta, o Gurgel, e o vento entrou. Esse vento agora permite que alguns possam, de fato, como fez com todo direito o Zé Dirceu, dizer, bom, se ele disse que não tinha prova direta, então está aí a prova de que não tinha prova. É o risco do procurador falar. É comprometedor essa afirmação do procurador? Eu digo o seguinte, Márcia, é muito importante não confundir as 3 esferas em que se desenvolve essa discussão. Você tem a esfera jurídica. O Judiciário, o Supremo já decidiu. Se não tinha prova indireta, o Supremo entendeu que tinha prova indireta e que era suficiente. Você tem o nível político, quer dizer, o petista inconformado, o condenado inconformado vão discutir no nível político, vão procurar acionar o partido em sua defesa. E ao nível de opinião pública. Todos tentam conquistar a opinião pública e discutem. Agora, eu acho que não há um questionamento nesse momento sério, a não ser o que vai ser feito no recurso dos advogados, nos embargos de declaração, nos eventuais embargos infringentes, a respeito da seriedade da prova. O que diz o próprio condenado, o que diz o partido, no caso é totalmente irrelevante, é uma cortina de fumaça. Em relação à investigação eventual em relação ao presidente Lula, a situação é muito clara. Quer dizer, se há uma denúncia de que entrou dinheiro do Mensalão na conta pessoal, alguém precisa investigar. Isso é um país republicano. Não há isenção para ninguém, nem para o rico, nem para o pobre, nem para o PT, nem para o PSDB. Se há essa informação, e isso vai ser avaliado pelo Ministério Público de maneira absolutamente tranquila, apartidária e fora da discussão da opinião pública. E hoje o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, negou o pedido de prisão imediata do deputado federal Natal Donadon, do PMDB de Roraima. Em 2010, o parlamentar foi condenado pelo STF a 13 meses de prisão pelos crimes de peculato e formação de quadrilha. De acordo com a análise de Joaquim Barbosa, o cumprimento da pena só deve começar após o processo transitar em julgado, ou seja, quando não houver mais a possibilidade de recursos. O pedido de prisão havia sido feito pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel.
Vale Cultura vai beneficiar 17 milhões de brasileiros que ganham até 5 salários mínimos. Diversão todo mundo gosta, mas custa caro. Com ingressos para teatro e cinema que chegam a R$ 40, o trabalhador aperta o cinto para consumir um pouco de cultura. Eu acho que é caro, viu? Eu acho que deveria ser mais barato. Em 26 de fevereiro entra em vigor o Vale Cultura. Quem ganha até 5 salários mínimos poderá receber R$ 50 por mês para gastar com peças de teatro, cinema, shows, entrada de museus, compra de livros e de CDs. Excelente, porque tem muitas pessoas que não têm condições, né, de estar frequentando pelo preço e tal. O Vale Cultura vai funcionar como outros benefícios que já existem para o trabalhador, como, por exemplo, o Vale Transporte e o Vale Alimentação. As empresas que aderirem ao programa poderão abater esse valor dos impostos que pagam anualmente. Ao todo, o governo vai abrir mão de R$ 7 bilhões por ano em renúncia fiscal. Mas o texto que foi aprovado no Congresso Nacional concede esse benefício apenas para aqueles trabalhadores das grandes empresas. E nós vamos fazer um enorme esforço para que todos tenham. E não é também só assim não, porque nós temos as estatais, a Caixa Econômica vai entrar, os Correios vão entrar, o Banco do Brasil vai entrar. Isso tem uma capilaridade enorme, né? Todas as estatais vão entrar. Mas as grandes empresas, como você bem disse, também vão entrar. Mas depois nós temos que conseguir as médias e as pequenas, por que não? Esse produtor de teatro diz que o Vale Cultura vai injetar dinheiro na produção cultural do país. Mas ele teme que os grupos menores, formados por artistas menos conhecidos, continuem a ser ignorados pelo público. Fundamentalmente, deveria haver pelo menos alguma indicação. Tá? Você está recebendo Vale Cultura, procure consumir tais produtos e tal coisa assim. É boa essa ideia do Vale Cultura. Mas ela é especial. Restringe, né, o número de trabalhadores. Ela não é magnífica, ela não é estupenda, não é alguma coisa que a gente saia por aí gritando, mas ao contrário, é um direito era urgente que o nosso país tivesse. Se você olhar outras nações que servem para nós como referência, porque algumas não servem, mas na área da cultura, a nação norte-americana já implantou isso a partir dos anos 1930. Você tem alguns países na América Latina em que faz parte o ingresso de teatro, o ingresso de cinema, a assinatura de um jornal, faz parte da composição do salário mínimo, como é o caso da Argentina desde o governo do Perón. Isso significa que nós estamos atrasados nisso. Vai ter que acertar os polos? Sem dúvida. É uma coisa inédita. Quando apareceu aqui o Vale, né, Refeição, que é o maior programa no planeta nessa área, isso há algumas décadas, você dizia, olha, como é que vai fazer? Vai virar moeda? Aos poucos foi se acertando. Eu acho que nós estamos no começo de uma bela trajetória nessa os critérios para definir esses primeiros trabalhadores, aí 17 milhões de trabalhadores, que seriam os primeiros beneficiados com o Vale Cultura? Eles teriam de receber até 5 salários mínimos, e a informação que a gente tem é que só vale para quem trabalha em empresas com uma receita anual perto de 24 milhões de reais. Vocês têm essa informação? Eu não consegui localizar isso na legislação de modo algum. Né? Eu já li isso outro dia, nos comentários. O que eu sei é que a legislação vai estabelecer que tem que ser empresas ligadas, não pode ser do setor público, essa empresa, né? Não pode ser o Vale em relação aos aposentados, mas elas, antes de mais nada, tem que ser empresas que tenham lucro real. Se você pegar no Brasil, o número de empresas que faz a declaração nessa direção, ela está hoje por volta de 200 mil empresas. Dessas 200 mil, uma parcela delas atua nesse patamar de receita anual que você está dizendo. Mas a lei não estabeleceu, eu não vi, não sei se o Moleque leu em algum Eu hoje fui lugar. dar uma olhada na lei, o que ela diz é o seguinte, qual é o mecanismo do Vale Cultura? A empresa dá o Vale Cultura ao trabalhador, quem ganha até 5 salários mínimos, paga R$ 5,00, pode ter R$ 5,00 deduzido o salário, recebe um Vale Cultura de 50. Como é que a empresa se reembolsa? Ela deduz isso do imposto de renda até 2016, 2017, funciona esse mecanismo. Para mim não está claro ainda qual é a empresa que pode deduzir isso do imposto de renda, como vai ser feito. Provavelmente é que declara pelo lucro real, o que vai ser, no momento, as maiores empresas. Mas é um passo fantástico, inclusive em relação à cultura, que a gente não sabe o que vai ser feito com esses R$50. Não dá para comprar um ingresso para o Cirque du Soleil, por exemplo. Dá para comprar um CD do música sertaneja, dá para comprar um livro, dá para ir ao cinema. E isso vai injetar dinheiro na cultura e vai criar uma dinâmica muito importante, talvez até aumentar depois os valores e o âmbito de aplicação. Ponto para a ministra da Cultura. E a seguir, Japão anuncia pacote econômico para tirar o país da crise.
E ainda, navio Costa Concórdia permanece encalhado na Itália 1 ano após o acidente que matou 32 pessoas.